Olá, pessoal! E aí, tudo bem? Então, vamos começar a nossa aula de hoje fazendo uma revisão, né? Vamos relembrar nossa última aula, que foi falando de multiplicação com números naturais. Quem quiser acompanhar, pode abrir o livro na página 38. Bom, o que a gente vai começar falando aí? Que a multiplicação ela é a redução de uma soma de parcelas iguais. O que isso significa? Significa que se a gente tem uma soma em que todas as parcelas são iguais, a gente vai ter uma soma, pode ser curtinha ou pode ser longa, não importa, a gente pode representá-la através de uma multiplicação, né? Olha o que está acontecendo nesse exemplo. Eu tinha um 20 que estava sendo somado 5 vezes, né? Apareceu ele 5 vezes ali, o resultado deu 100. E quando a gente faz a multiplicação, ela dá o mesmo resultado. O que a gente fez aqui? Como é que a gente transformou a adição numa multiplicação? É muito simples. Você pega quem é a parcela, que nesse caso aqui as parcelas que são iguais é 20, e quantas vezes ela está aparecendo. Nesse caso aqui, nosso 20 apareceu 5 vezes, né? Então, 20 vezes 5. Fazendo a multiplicação, 20 vezes 5, o resultado deu 100. Então, o que vocês perceberam ali? Que a nossa soma, que estava grande, 5 parcelas, transformando em multiplicação, ela deu o mesmo resultado, só que com uma conta bem menor. Então, a multiplicação ela veio para facilitar a nossa vida, né? Para representar contas de adição, mas de forma rápida e objetiva, né? Bom, vamos lembrar então como é que a gente faz uma conta de multiplicação. Então, o primeiro exemplo aqui é 3 vezes 64. O que a gente vai lembrar aqui de início, né? Que quando a gente tem uma multiplicação, a gente não tem problema a ordem. Porque a gente vai ver mais para frente nas propriedades que a ordem não interfere no resultado final. Então, o que vai ser interessante para a gente? Que a gente precisa, para ser mais rápido para a gente, colocar o fator que tiver mais elementos na parte de cima. Que é esse caso aqui, ó, o 64 está em cima e o 3 está embaixo. Como vocês viram aqui na conta, estava 3 vezes 64. Você não precisa ser na mesma ordem, tá? Vamos resolver. Então, ó, como é que se resolve essa conta? Você vai pegar primeiro o último algarismo para multiplicar com a nossa parte de baixo. Então, ficou 4 vezes 3. 4 vezes 3, vocês sabem que dá 12. Então, o que vai acontecer? O 2, que é o último algarismo, vai ficar embaixo. E o 1 do 12 subiu para o cara seguinte. Então, ficou lá em cima do 6. Então, continuando a multiplicação. Eu tenho agora 6 vezes 3. 6 vezes 3 dá 18. Só que a gente tem que somar esse 1 que subiu. Então, 6 vezes 3 dá 18. 18 com mais 1 dá 19. Portanto, o resultado de 3 vezes 64 é 192. Vamos ver um outro exemplo, agora com mais casas. Eu tenho a conta 15 vezes 457. Então, da mesma forma que a gente falou agora há pouco, o número que tem mais algarismos fica na parte de cima, para a nossa conta ficar menor, né? Então, o 457 ficou em cima e o 15 ficou embaixo. Como é que a gente vai fazer? A gente sempre começa pelo último algarismo, o que está mais à direita. Nesse caso aqui, vocês estão vendo que é o 15. O 5. Então, a gente vai começar fazendo a conta com o 5. 7 vezes 5 dá 35. Então, o último algarismo fica embaixo na resposta e o 3, que faz parte do 35, subiu para o cara seguinte. Continuando a conta, a gente vai fazer agora 5 vezes 5, que vai dar 25. Só que a gente tem que somar com esse 3. Lembra que a gente somou lá no outro? Então, aqui a gente vai somar também. 5 vezes 5 dá 25, com mais 3 vai dar 28. Então, a gente coloca o 8 aqui e sobe o 2 para o cara seguinte. Para finalizar, nós temos 5 vezes 4. 5 vezes 4 dá 20. Somando com esse 2 que subiu, nós temos o 22. O que acontece? Já fizemos a conta toda com esse algarismo 5. Agora, a gente vai começar a responder a conta vezes 1. O que a gente tem que lembrar? Que esse primeiro espaço aqui, e nesse caso embaixo do 5, precisa ficar em branco. Vamos começar a responder a partir do 8, tá ok? Então, vamos lá. Então, nós temos 1 vezes 7, que vai dar 7. Ó, lembra que deixou o espaço em branco, não pode esquecer disso.
1 vezes 5, 5 e 1 vezes 4, 4. Como a nossa conta de multiplicação já encerrou na parte da multiplicação, esses resultados parciais, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar, né? Então, tá aqui, botamos um sinalzinho de baixo para lembrar que tem que somar e vamos começar. 5 não tem nada embaixo, fica 5. 8 somando com 7 vai dar 15. Então, bota o 5 e sobe o 1 para o cara seguinte. 5 mais 2, 7. 1 mais 1, 8. E a última soma, 2 mais 4, que dá 6. Então, o nosso resultado final, 6.855. Tá? Vamos continuar. O que acontece? A gente precisa de informações para facilitar a nossa vida e aqui nesse caso a gente vai ver as propriedades da multiplicação. Ela vai dar umas garantias para a gente, uma facilidade para a gente. A primeira delas é a propriedade comutativa, que ela diz o seguinte, essa todo mundo já ouviu falar, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, o que isso significa? Vamos ver na prática. Vocês estão vendo aí uma conta que é 5 vezes 8, que a gente sabe que na tabuada dá 40. E se a gente pegar a mesma conta, só que mudando a ordem, ao invés de 5 vezes 8 ser 8 vezes 5, a gente também sabe que é 40. Então, olha o que aconteceu. Mesmo que a ordem mudasse, que foi o caso que aconteceu, mudou, o resultado não mudou, né? O resultado continua o mesmo. Por isso que ele fala que a ordem dos fatores, ou seja, não importa a ordem que você vai colocar a conta, não altera o produto, ou seja, o resultado vai continuar sendo o mesmo. Tá ok? Vamos para a próxima propriedade. A propriedade agora é a associativa. O que a propriedade associativa fala para a gente? Que a associação de fatores não modifica o produto. Aí vocês vão falar assim, nossa professora, o que é isso? Vamos ver na prática, né? Vocês estão vendo aí que tem uma conta que a gente começou ela com entre parênteses, né? Vocês estão vendo aí 3 vezes 5 e fora multiplicando por 2. O que a gente sabe? Pelas regras de operações, a gente sabe que tem que resolver primeiro dentro do parênteses, né? Então, dentro do parênteses, 3 vezes 5 deu 15. O resultado a gente multiplica com quem está fora, quem sobrou. Então, 15 vezes 2 deu 30. Até aí tudo bem, né? E se eu falar para vocês que se eu pegar de outra forma, vai dar o mesmo resultado? É o que a nossa propriedade associativa diz pra gente. Olha aí o nosso exemplo, ó. A mesma conta está aparecendo dos dois lados, sendo que agora o parênteses está na posição diferente, né? Então, nós temos aqui 3 vezes 5 vezes 2. Então, ó, o parênteses que manda, a gente sabe que tem que fazer primeiro dentro, né? 5 vezes 2 dá 10, multiplicado por 3, que é o que sobrou, que está ali fora, né? Deu 30. Então, olha o que vocês estão vendo. As contas são parecidas, só que a associação de valores, ou seja, quando a gente pegou de 2 a 2, a gente pegou de posição diferente, mas o resultado final é o mesmo. Então, essa nossa propriedade associativa, ela garante isso pra gente. Que não importa qual é a associação, não importa qual par que vocês vão pegar, o resultado final vai ser o mesmo. Tá ok? Vamos para a próxima propriedade. A nossa próxima fala sobre o elemento neutro. Na multiplicação, o elemento neutro é o 1. Bom, o que isso significa? Vocês estão vendo dois exemplos aí, né? Apareceu aí 15 vezes 1, que a gente sabe que dá 15, e 491 vezes 1, que dá 491. Vocês estão vendo que a gente multiplicou por 1 e o resultado ficou ele mesmo. Isso é a propriedade do elemento neutro, ela diz isso, ela fala o quê? Que todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Vamos continuar as propriedades, né? Então, agora a próxima propriedade é o elemento nulo. Na multiplicação, o elemento nulo é o 0. Olha só os exemplos, né? Parecidos com anteriores, né? Só que olha o resultado de agora. 15 vezes 0 deu 0. 491 vezes 0 também deu 0. O que isso significa, gente? Todo número multiplicado por 0 resulta em 0. Tá aí os nossos exemplos mostrando isso pra gente. E vamos agora para a nossa última propriedade, que é a distributiva. Essa tem que ter um pouquinho mais de atenção, tá? Vamos lá. O produto da soma, ou da conta de menos, da diferença, tanto faz, tá? É igual à soma dos produtos ou a diferença dos produtos. Aí a gente fala assim, poxa, Manuela, eu não entendi nada, né? Realmente, né? Falando assim fica meio confuso, mas vamos ver o nosso exemplo. Eu tenho uma conta aí que apareceu para vocês, que é o seguinte... entre parênteses 5 mais 3 e por fora multiplicado por 2.
Nós vamos aplicar a propriedade distributiva. O que isso significa? Que quando a gente tem um número fora de parênteses, multiplicando, a gente tem que distribuir para cada um dos elementos que estão dentro do parênteses. Então, ó, você viu que eu botei uma setinha aí, né? Então, tá mostrando o quê? Que eu vou associar, eu vou distribuir o 2 lá para o 5. Então, é uma conta de vezes. Então, eu vou fazer essa multiplicação primeiro. 5 vezes 2 deu 10. Vocês estão vendo aí que tem um sinal de mais. A gente repete o sinal de mais. Agora, a gente vai fazer o quê? A próxima distribuição. Esse 2 vai distribuir com o 3 que está dentro. Então, multiplicando 3 vezes 2, a gente sabe que dá 6. Uma vez que a gente fez a distribuição desse 2 para cada um dos elementos que estão ali dentro do parênteses, a gente já distribuiu, então já trabalhou o que tinha que trabalhar, já fez o que tinha que fazer, né? O que vai acontecer agora? Está aparecendo uma conta, 10 mais 6 a gente resolve, dá 16, tá ok? Agora, o que a propriedade distributiva garante para a gente? Que a gente vai fazer assim, do jeito que a gente fez agora, pegando esse 2 e distribuindo para cada um dos caras que estão dentro do parênteses, vai dar o mesmo resultado que se a gente fizer de outra forma. Outra forma eu vou mostrar para vocês agora. Vocês estão vendo a mesma conta, não é isso? A gente não sabe o que tem que fazer quando a gente tem uma conta com parênteses, não tem que resolver primeiro dentro do parênteses? Então, eu vou pegar e fazer isso então. Então, ali está 5 mais 3. Quanto é 5 mais 3? Então, ó, 5 mais 3 dá 8. E tem essa conta do lado de fora que tem que fazer, né? Que agora é só repetir. A gente sabe que quando não usa, repete. Então, 8, que é o resultado, multiplicado por 2. 8 vezes 2 dá 16. Olha aí o que está acontecendo. As duas contas, fazendo a distribuição ou não, deram o mesmo resultado. Então, ele está falando o seguinte, ó, que o produto da soma, ou seja, o produto da soma tem que dar a mesma coisa que a soma dos produtos, que é esse caso aqui, tá ok? Então, a gente está vendo o quê? Que pode fazer a distributiva, do jeito que a gente fez aqui, que a gente até vai mais para frente, vai chamar isso de chuveirinho, tá? Lembre-se desse nome bonitinho, ó, chuveirinho. Mais para frente a gente vai ver bastante dele. Então, ó, fazendo o chuveirinho, a gente achou esse resultado. E na conta do lado, a gente fez primeiro dentro do parênteses, depois fazendo fora e deu o mesmo resultado. Viu que o resultado ficou o mesmo, tá ok? Distributiva garante isso pra gente, tá bom? Então, fica garantido aí que fazendo de um jeito ou de outro, o resultado final será o mesmo. Observação que esse mais poderia ser menos, que também da mesma forma vai ter a mesma garantia, tá ok? Bom, então é isso, gente. Vocês têm agora uma lista de exercícios para vocês resolverem. As páginas estão aí com as questões, vocês vão marcar no livro. Botem a data que tá falando no vídeo aí para vocês. Resolvam no caderno. Lembre-se que no livro não tem espaço, né? Então façam no caderno. E qualquer dúvida é só chamar aqui, tá bom? Obrigada pela atenção. Qualquer coisa chama. Beijo!